Seja bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos falar sobre as suas características e eu vou também trazer aqui 2 exemplos, ok? Vamos juntos. Bem, como o próprio nome já diz, o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo em que o autor apresenta o seu ponto de vista, normalmente a partir de temas da atualidade. As características desse tipo de texto: é um texto escrito em primeira ou terceira pessoa, o uso da argumentação e persuasão, o objetivo do autor aqui sempre é persuadir o leitor, é convencer o leitor a aderir à sua ideia, a ideia do autor. Geralmente é assinado pelo autor. Esse tipo de texto normalmente é veiculado nos meios de comunicação de massa, como jornais, revista, na grande mídia digital, na televisão. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Aí você pode perguntar, mas como? Objetiva e subjetiva não são opostos? Objetiva, quando nós olhamos do ponto de vista de ser uma linguagem que vai direta ao ponto, né? O texto deve ser claro, objetivo. E subjetiva, na medida que nós vemos que é um texto escrito em primeira pessoa. Aí predomina justamente a opinião do autor. Por isso nós dizemos também, apresenta-se de forma subjetiva. Aborda temas da atualidade, normalmente polêmicos, provocativos, né? E tudo isso tem a ver com o título, que já é normalmente voltado, então, para chamar a atenção, prender o leitor. Contém os verbos no presente e também, às vezes, no imperativo. A estrutura do artigo de opinião apresenta basicamente 3 pontos principais. A introdução, onde o autor apresenta o tema sobre o qual vai discorrer, normalmente um parágrafo. Depois vem o desenvolvimento, que é a parte principal do texto, em que o autor então desenvolve a sua opinião, sempre amparada por argumentações. E a conclusão, aí sim, é o fechamento do texto. Também um parágrafo é suficiente para essa parte, e muitas vezes o autor também apresenta soluções para superar o problema que foi apresentado no decorrer do texto. Eu trouxe aqui 2 textos para ilustrar esse tipo de artigo. Primeiro aqui, o texto intitulado A Arte, em que o autor faz uma reflexão sobre o que vem a ser a arte. Eu sugiro até que você pause o vídeo para ler com calma este texto, né? Nós não vamos ler aqui todo o texto, então você pause o vídeo e para que possa ler com calma o texto e depois sim ver as diferentes partes com mais calma, né? Mas nós vemos aqui, por exemplo, o primeiro parágrafo aqui, ele faz a introdução. A arte engloba arquitetura, cinema, dança, desenho, faz toda uma citação aqui de itens que ele entende que incluem a arte. Depois ele continua. Hoje em dia, em pleno século XXI, até mesmo a televisão, a moda, a publicidade, ele vai continuando e cita outros pontos aqui como arte. Veja, a partir do segundo parágrafo aqui, ele já cita, ele já apoia a sua opinião em outros pensadores, né? Como aqui no caso René. Segundo René Huyghe, a arte e o homem são indissociáveis. Não há arte sem homem, muito menos homem sem arte. E aí ele continua falando a partir das ideias de René. Vejam, mais adiante aqui, ele cita outra fonte. Para a Unesco, a arte é a chave de formar gerações capazes de reinventar o mundo herdado. Ela
a Unesco, certo? Vejam, ele usa aqui esse recurso, um pronome, para não repetir a Unesco. Então, ela reforça a vitalidade das entidades culturais e promove a relação com outras comunidades. Agora, no terceiro parágrafo, ele vai colocar justamente a sua ideia, o que ele pensa agora, amparado nessas duas situações citadas no parágrafo anterior. A arte é a capacidade humana de criação. É a expressão ou aplicação de habilidades criativas e a imaginação para criar obras que são apreciadas principalmente por sua beleza, intelecto ou poder emocional. Né? E aí ele continua falando da arte, mais aqui adiante ele coloca outras citações ainda. A arte de cozinhar, de pintar quadros, de grafitar, as artes plásticas, a arte de compor. Ele cita aqui poemas e pinturas, partituras musicais, a gravura, e aí vai. Inclusive, ele cita aqui uma outra situação mais bruta, como ele mesmo diz. Né? Hoje em dia, causadores de grande repulsa social, como a caça e a guerra, podem ser considerados como arte. E aí ele vem na parte final. Tá? O ser humano e a arte estão rigorosamente conectados. A arte liberta e, atualmente, a arte de viver cada vez mais se faz indispensável para a emancipação humana. Né? Então, assim, ele conclui o texto sobre a arte. O que nós podemos ver? Né? Ele tem aqui, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele traz um embasamento, né? E no segundo parágrafo da parte do desenvolvimento, ele coloca a sua opinião pessoal, depois amparado também, onde depois ele conclui. Né? Aqui nós vemos o verbo predomina na terceira pessoa. E vamos então a um segundo exemplo. O segundo exemplo tem algumas características diferentes e traz outros pontos que nós vimos lá no início que caracterizam esse tipo de texto. Título aqui, vá às compras e salve o mundo. Vejam, o título ele já é um tanto polêmico. Né? Vá às compras e salve o mundo. Parece ser algo contraditório. Veja, o que ele diz na introdução? Não ande de carro, não coma carne, não produza lixo, não gaste água e nem ouse ter filhos. Vejam, nós temos aqui uma série de negações. Né? E aí ele continua. Poucas coisas são tão negativas, aí vem entre parênteses e chatas, quanto o discurso ecológico radical, que prega que devemos fazer de tudo para causar o menor estrago possível ao ambiente. Não é à toa que muitos não aguentam mais ouvir falar no assunto. Mas, finalmente, uma nova proposta percebeu que fazer menos mal, vejam, está entre aspas, ao planeta ainda não é o suficiente. É preciso não causar mal algum. Afinal, gastar menos água ainda é gastar água. E o melhor, esse novo discurso alivia a consciência dos ecopecadores. Com ele poderemos, não, melhor, precisaremos fazer compras à vontade, porque assim estaremos também salvando o planeta. Já que empresas sempre vão procurar o lucro e as pessoas sempre vão querer um novo iPod ou a TV de LED, o jeito é fazer isso combinar com sustentabilidade. E como isso seria possível? Imitando a natureza e reciclando os produtos eternamente. Parece difícil, mas já está acontecendo. E vai exigir uma mudança de hábito comparável à Revolução Industrial, envolvendo empresas, cidades, casas, pessoas, e aí continua. Vejam, esse texto, na verdade, ele continua, por isso ele tem as reticências aqui, é um texto mais extenso. Né? Então, vamos ver aqui do início. Vejam, como o verbo se apresenta na introdução? Ele está usando aqui o imperativo. Nós vimos lá nas características que o verbo pode estar no presente ou no imperativo. Aqui, o verbo se apresenta nas duas formas e começa justamente no imperativo negativo. Não ande, não coma, não produza. Vejam, então, é uma forma de iniciar o texto. Depois, ele já vai
para o discurso ecológico. De quem é essa fala inicial? É um discurso ecológico, certo? E aí ele vai contestando ao longo aqui essa forma de discursar, né? Quer dizer, na opinião dele, não é por aí, não é apenas proibindo. E já que o não muitas vezes não é suficiente ou não faz efeito, então vamos achar uma outra solução, né? Que ele aponta aqui na conclusão. Já que empresas sempre pretendem o lucro, vejam aqui, e as pessoas sempre querem comprar também, faz parte da natureza humana também, o jeito é combinar esses dois pontos. E aí entra a questão da sustentabilidade. E aí ele coloca, bom, precisamos reciclar os produtos para sempre, eternamente, e encontrar formas de como fazer essa reciclagem. Esse é o ponto de vista final dele aqui. E nós vemos no decorrer do texto algumas formas que ele usa aqui para fazer justamente a coesão do texto. Vejam aqui, não é à toa que muitos não aguentam mais ouvir falar no assunto, mas, veja, daí ele contrapõe aqui com essa conjunção aqui de oposição, né? E depois ele liga o último parágrafo aqui com essa expressão já que, né? Que introduz aqui uma situação de causa, certo? Bom, e assim continua, aqui ele usa novamente uma conjunção e, tá? Então ele vai fazendo uso de diferentes conectivos para dar coesão ao texto, que nós chamamos para dar a uniformidade à sua ideia, ok? Bem, ainda para diferenciar, nós temos o texto dissertativo argumentativo, que foge um pouco deste tipo de artigo aqui, denominado artigo de opinião. No artigo de opinião, predomina aqui a opinião do autor, certo? E o texto ele pode ter um tamanho um pouco maior, né? Ele pode ter mais de 30, 40 linhas, enfim, não há um limite, certo? Agora, o texto dissertativo argumentativo, que nós vamos ver também num outro vídeo, ele, primeiramente, ele é impessoal. Neste texto, o autor não vai usar a primeira pessoa, não vai usar expressões como na minha opinião, no meu ponto de vista, eu penso que podem ser usados no artigo de opinião. E ainda, quanto ao tamanho do texto, o texto dissertativo argumentativo, ele dificilmente vai ultrapassar as 30 linhas. Então, o autor deve colocar a sua ideia de forma impessoal, isto é, o verbo na terceira pessoa, num espaço aí que normalmente não deve ultrapassar ali as 30 linhas em termos de tamanho. Ok? Uma boa leitura, bons estudos.